Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou estar trazendo aqui a análise do segundo filme da saga chamado, a versão japonesa, Ring 2, que é o final da série, tá? A versão japonesa ela fecha nesse filme, porque é bem amarradinho, tá? Ele conta a história completa do segundo filme, pra fechar essa saga da Sadako, explica quem a Sadako era e tudo mais. Porém, tem também um filme chamado Ring Zero, ou chamado Zero, que se passa antes do 1, que ele realmente conta com detalhes tudo sobre a Sadako, quando ela era um ser humano normal, a família dela e tal. Porém, não faz parte da história desse filme porque ela se passa antes, tá? Então é uma como se fosse ali um spin-off, digamos assim. Só que é um spin-off canônico porque conta a história da Sadako no passado. Mas tá, vamos seguir aqui. Se você ainda não assistiu o primeiro filme, assista, porque vai ter muito spoiler nesse filme aqui, no filme 2, porque obviamente é a sequência. Então, por mais que eu tente, não vai ter como ser sem spoiler. Então, se você ainda não assistiu, deixa o like aqui, pausa o vídeo, vai ver o filme completo no YouTube, volta e aí continua a análise. Se você não se importa com spoilers, ou você já assistiu o primeiro filme, vamos lá. O segundo filme, ele começa 7 dias depois do final do primeiro. Nesse evento de 7 dias, o que aconteceu? O Ryuji Takayama faleceu, a Asakawa achou o corpo do marido, pegou a fita, queimou no seu apartamento e levou uma cópia para o interior para assistir junto com o pai para salvar a vida do Yoichi. Porque é descoberto que a maldição ela passa de pessoa para pessoa caso você faça ela assistir a fita. Então, se eu fizer 3 pessoas assistirem a fita, essas 3 pessoas têm que mostrar para mais outras pessoas e assim vai sucessivamente aumentando a quantidade de pessoas. E o único jeito de você se salvar é esse, tá? Então, assim, é uma corrente que ninguém escapa. Uma hora ou outra, alguém vai ter que cair para te salvar. Então, ela sabe que o Yoichi, o filho dela, viu a fita escondido e ela sabe que ele não tem muito tempo. Então, assim, depois da morte do Ryuji, ela surta um pouco e quando ela vê que o filho dela também pode morrer, ela surta de vez e ela não pensa 2 vezes antes de sacrificar a vida do pai. E nisso, ela vai lá para o interior assistir o vídeo com ele e é por isso que a gente vê ela saindo em alta velocidade de casa, né, no carro dela. Você vê ela correndo para o interior o mais rápido possível porque ela tem que salvar a vida do filho. E bom, depois que ela faz isso, o que acontece? Ela desaparece por 10 dias, né? Passam mais 3 dias depois desses 7. E a gente vai pro escritório onde ela trabalhava, né? Que ela era jornalista. E tá lá o Okazaki. O Okazaki é aquele repórterzinho que ajudava ela. Que ele era meio que um estagiário e tal. E ele acaba sendo promovido e agora ele tá trabalhando também com as reportagens, nesse span de 10 dias. O Okazaki no primeiro filme ele ajudou ela a descobrir quem eram as vítimas e onde estavam acontecendo esses supostos assassinatos ligados à fita. E agora ele está tentando de algum jeito desvendar o desaparecimento da Asakawa, que está desaparecida há 10 dias. Nisso aparece uma estudante colegial, que ele conversa um pouco com ela e decide fazer uma entrevista com ela e com um grupo de amigas. Porque supostamente essas meninas sabem onde existe uma cópia da fita e podem arranjar ela para o Okazaki. Depois que essa menina sai do escritório, chega a Mai Takano. Se você assistiu o primeiro filme, você lembra quem é ela. Mai Takano é a garota que era assistente do Ryuji, ela era aluna e assistente dele. E ela era apaixonada pelo Ryuji, né? A gente vê que ela fica com um pouco de ciúme da Asakawa, apesar da Asakawa não estar mais casada com o Ryuji. E quando o Ryuji morre, a gente vê a reação dela e ela mostra mesmo que ela era apaixonada por ele. Só que a gente não sabe se realmente teve algum romance entre os dois ou era só uma paixão platônica mesmo de aluno e professor. Mas o que dá pra ver é que teve um caso sim entre os dois, pelo menos parece que teve, né? Mas o filme não fala muito, ele só diz que ela era apaixonada por ele. Nisso ela chega no Okazaki e ela dá a ideia deles irem no apartamento da Asakawa. Aí o Okazaki tenta, né, tirar um pouco de informação dela, tipo, do porquê ela acha isso, de como ela presumiu que seja por causa da fita. E ela diz que é porque quando a Asakawa viu o marido morto, a primeira coisa que ela fez não foi perguntar o que aconteceu, mas sim se ela sabia onde estava a fita. Ela não sabia que fita era essa, então a Asakawa foi vasculhar no apartamento, coisa e tal. Então assim, foi um comportamento suspeito, né? A Mai notou isso e foi lá falar com o Okazaki. Eles vão primeiro na escola do Yoichi, lá eles descobrem que o Yoichi está desaparecido há 10 dias, então eles vão no apartamento dela e lá eles encontram a fita queimada no banheiro, então a única coisa que sobrou é a cópia que ela fez o pai dela assistir. Então assim, realmente está meio que sem solução o mistério, então eles ficam um tempo ali na sala conversando e tal, e o Okazaki diz pra Mai que ele vai dar um jeito porque ele conheceu uma estudante que pode ter a fita. Em meio a isso, a gente vê o tio da Sadako, né? Ele tá lá com a polícia, porque o corpo da Sadako, né, como a gente viu no primeiro filme, foi encontrado o esqueleto dela. Então a polícia faz uma autópsia e tenta fazer uma reconstrução facial ali, porque que não é comum no caso, é eles enterrarem as pessoas, eles geralmente cremam. Porém, pelo fato da família da Sadako ser uma família de uma ilha, a ilha de Ojima,
eles têm lá a tradição sim de enterrar. Então a polícia ela tenta fazer ali um modelo facial para colocar o caixão no caixão e poder ter exposição para as pessoas. Nisso, o tio dela fala que é melhor não, que de qualquer jeito é melhor cremar, porque ela não era uma pessoa normal. O policial estranha um pouco, mas aí ele diz: olha, cremagem não vai poder, porque o corpo tem que ficar aqui mais uns dias para mais um pouco de perícia. Aí ele: por quê? Faz 30 anos que ela veio a falecer dentro do poço. Aí o policial revela que não, a Sadako ficou viva esses 30 anos que ela ficou presa dentro do poço. E nisso, o policial ele fala que tem que estudar mais o que aconteceu, como essa garota sobreviveu tanto tempo sem comida, sem nada, presa num poço, sem a luz do sol, sem ar, e como ela se manteve viva. A gente descobre que é por causa do ódio, dos poderes sobrenaturais que ela tinha, que só foram crescendo e transformaram ela num monstro, né? Que agora transcende a linha natural, um monstro sobrenatural formado de ódio e rancor contra a humanidade, né? E a gente descobre também que a Sadako ela é muito mais poderosa do que a gente pensava. Além dela poder transmitir essa maldição por fitas, induzindo pessoas a gravarem cópia atrás de cópia e se teletransportar, né? Porque ela pode estar em vários lugares. Ela não tem que necessariamente ter a fita assistida para aparecer, tá? Uma coisa que o primeiro filme faz a gente pensar é que ela precisa estar na fita, a gente tem que assistir a fita para ela aparecer pra gente, mas não, ela por várias vezes no segundo filme ela se teletransporta para lugares aleatórios para aparecer pra Mai e pros outros personagens e causar mais medo neles, mesmo eles não tendo visto a fita ainda. E a gente também descobre que a Sadako, ela causa influências em pessoas sensitivas. Por exemplo, o Yoichi, ele puxou do pai a sensibilidade, né? O Ryuji, ele era um médium, tá? Ele tinha poderes ali psíquicos, ele conseguia sentir a presença, ele conseguia ler memórias só de tocar numa parede, de tocar numa pessoa. E o Yoichi também. Só que o Yoichi, por ser filho do Ryuji, ele já vinha com uma carga genética um pouco mais forte, ele era ainda mais sensível, e com isso, a Sadako cria uma influência tão grande no garoto que ele desenvolve poderes sobrenaturais também. E a partir desses poderes sobrenaturais do Yoichi, a gente vê que ele tá quase com os mesmos poderes da Sadako, tá? O Yoichi, ele consegue fazer as pessoas serem torturadas só com a mente dele, tá? Ele consegue enforcar pessoas, arremessar pessoas para longe, só com o poder da mente. Mas como isso é revelado? A gente vê uma cena onde a Mai Takano descobre onde a Asakawa tá e fala com a polícia, porque ela pensa que é o melhor a fazer e tal, para ajudar eles. Porém, a polícia tem outros planos e quer estudar o Yoichi. Nisso, o Yoichi foge e ataca os policiais, e a Mai pede pra ele nunca mais fazer isso, porque é uma maldade e tal, fazer isso com as pessoas. E nisso a Asakawa, a mãe dele, morre, tá? E quando ela morre, ela é atropelada por um caminhão, e o Ryoichi, ele faz o sangue dela vir até ele, pra ele ter um último contato com a mãe, mas sem ver o corpo dela. Então a gente vê que o Ryoichi, ele ficou mais poderoso mesmo, ele tá quase com os mesmos poderes da Sadako, mas a Mai tenta ao máximo controlar isso. E aí a gente também vê que a Mai também ficou sensitiva pelo tempo que ela passou junto com o Ryuji, e por ela ter tido contato com o Yoichi, ela meio que também desenvolveu algumas habilidades, mas não tão fortes quanto as de Yoichi. E é daí que o filme segue, tá? A Mai tendo que cuidar do Yoichi, o médico que era amigo do Ryuji vindo ajudar a Mai nessa busca, e o Okazaki investigando com as estudantes. Então, o que eu digo sobre este filme? Comparado com o primeiro, ele é melhor ou é pior? Eu digo que ele é igualmente bom, tá? Eu achei o segundo, assim, melhor em alguns pontos. Eu gosto muito do primeiro, tá? Ele é realmente o meu chamado favorito, é esse primeiro japonês. Mas o segundo, ele também é muito bom e ele é até melhor em alguns pontos. Porque, como eu disse, ele fecha a história, né? O primeiro, ele tem um final aberto pra sequência. Mas o segundo, ele fecha a história, tá? E eu acho isso fantástico, porque muitas vezes a gente vê filmes com 400 mil sequências e que ainda assim a gente vê que não tem uma resposta pra nada, né? A gente vê, por exemplo, o Halloween, que já tem 3 filmes confirmados. Então assim, realmente é complicado esse tipo de filme, porque você sabe que você sempre vai ter que estar vendo para ver se descobre alguma coisa, e muitas vezes ele não responde nada. Com o Chamado não, esse segundo filme ele amarra certinho a história, ele sana todas as dúvidas, e o final dele eu achei assim perfeito, tá? Não tinha um final melhor, ele era o jeito que tinha que acabar mesmo essa saga, né? Tipo, quem tinha que se salvar ali se salvou, quem tinha que morrer realmente ali se foi, né? Então assim, de 0 a 10 eu também dou um 8 ou 9 pra esse filme também, tá? Eu só não dou 10 pra ele porque é muito difícil eu dar 10 de 10 assim pra um filme. Mas, porque ele tem algumas partes meio assim, engasgadas, né? O primeiro filme não, o primeiro filme eu acho mais direto. Mas o segundo filme, como eu disse, ele é igualmente bom, tá? Apesar dessa questão. Mas dá pra você assistir numa boa. E eu recomendo pra todo mundo, tá? Se você assistiu o primeiro filme e gostou, se você gosta de filmes de terror no geral, assista esses 2 filmes do Chamado, tá?
E outra coisa também que eu digo sobre esse filme é que a atuação é muito melhor, tá? No primeiro filme, às vezes, a gente tem alguns atores que são meio... Você vê assim, os principais eles são ótimos, tá? Mas alguns secundários são mais fracos, digamos assim. Já no segundo não, no segundo a gente vê que realmente o elenco, até o elenco de base mesmo assim, ele é bem feito, tá? São pessoas que estão ali bem preparadas, os personagens são bem feitos, não tem ninguém que se sente ali meio fora. Mesmo os personagens que são os policiais que aparecem bem pouco, só no comecinho do filme, eles têm um certo impacto, tá? Você sente alguma coisa por eles, tanto positivo quanto negativo, porque alguns deles são meio, não vilões, né, mas eles estão ali negativamente contra alguns personagens. E o filme ele deixa muito curioso, tá? Cada vez que o filme vai passando, você quer mais saber o que aconteceu com a Sadako, quem realmente era a Sadako. E uma coisa que eu ainda não assisti foi esse filme do Chamado Zero, mas se esse vídeo aqui ele tiver uma resposta tão positiva ou mais quanto o primeiro teve, eu também faço um vídeo sobre o Chamado Zero para fechar realmente a saga da Sadako e falar também do passado dela, tá? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Deixa o seu like, um comentário, compartilha esse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva. E não se esqueça de também assistir os outros vídeos do canal, tá? Tem muito conteúdo, tem muito vídeo postado aí de jogos, de filmes, de várias outras coisas. Então não perca a chance de estar assistindo, tá? Esses outros vídeos. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço.